Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista. Hoje recebendo aqui nos estúdios o vereador Roque Ferreira do PT. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo novamente. Eu que agradeço a TV Câmara essa oportunidade de dialogar aí com os nossos munícipes. Vereador, final de ano chegando, muitos assuntos polêmicos estão tomando conta das sessões, as últimas sessões, né? E principalmente um que deve entrar na pauta nos próximos dias é o IPTU. Até na última sessão houve uma interrupção nos trabalhos dos vereadores para conversar com o prefeito sobre esse assunto. Chegaram a alguma conclusão de qual será o aumento do IPTU em 2014, vereador? Bom, na verdade, isso vem dando muito debate, né, principalmente na Câmara Municipal, e a população, de certa forma, ela fica atenta a isso, porque isso é uma das taxas, né, um dos impostos que ela tem que pagar o ano que vem. Foi construída uma proposta numa audiência pública, que estabelecia uma pequena progressividade, né, diferenças de reajuste, que também foi polêmica. E agora, na segunda-feira, na última reunião, se chegou aí a se apresentar uma proposta que os imóveis que têm um valor venal de até R$75 mil, eles estariam isentos de reajuste. Tem até uma tabelinha aqui, a tabela que ficou previamente acertada, isso não foi votado ainda. Não foi votado. Mas se for votada na sessão, a tabela vai ficar assim: 0% de aumento para imóveis de até R$75 mil. De 75 mil a 150 mil, 6% de reajuste. De 150 mil a 300 mil, 10% de reajuste. De 300 mil até 600 mil, 16% de reajuste. E acima de R$600 mil, o teto do reajuste será de 22%. Agora, isso só para construções, prédios comerciais e prédios residenciais. Sim. Uma outra faixa para terrenos, apenas terrenos. Até R$150 mil, 6% de reajuste. De 150 a 300 mil, 12%. De 300 mil a 600 mil, 18%. E acima de R$600 mil, 28% de reajuste. Esse valor agradou o prefeito, agradou os vereadores? É óbvio que toda vez que se fala em pagar imposto, existe muita resistência, principalmente daqueles que especulam com imóveis e com terrenos, né? Então o imposto progressivo, ele procura aplicar um conceito bem simples. É um velho conceito econômico. Quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos e quem não pode não paga. Porque a capacidade de pagar imposto era diferente, né? Então, ao estabelecer o imposto progressivo, você procura fazer justiça. Só que o imposto progressivo ele tem que demandar outras situações, né? Nesse caso específico, houve muita resistência em relação à faixa dos imóveis mais caros, acima de R$600 mil, e também em relação aos terrenos. Isso é valor venal. Para que a população tenha ideia, um imóvel que tem o valor venal em torno de R$600 mil, aqui em Bauru são 2.292 imóveis, o valor comercial desse imóvel chega em torno de 3,5 milhões a 4 milhões. Portanto, é uma faixa muito restrita da população. Já em relação à faixa de 6%, que pega os imóveis de 75 mil a 150 mil, nós temos 72 mil imóveis nessa faixa, num município que tem em torno aí de 91 mil imóveis edificados. Então, a grande maioria da população, a esmagadora maioria da população vai ter um reajuste de 6% em relação ao que pagou o ano passado. Eu considero que essa medida é uma medida razoável, não é o melhor. Nós poderíamos construir um projeto melhor de cidade, né, trabalhando cientificamente a divisão da cidade por setores, ter políticas públicas, né, que pudessem contribuir para a recuperação da área central da cidade, reocupar essa área, inclusive dando isenção de IPTU para quem vem morar, para quem vem fazer uma atividade comercial. Mas, enfim, isso não foi possível. Espero que isso seja possível a partir do ano de 2014. O senhor acha que essa isenção de aumento para quem tem até R$75 mil vai impactar demais o governo? Não, eu acredito que não, porque, na verdade, essa já é uma faixa onde as pessoas têm muita dificuldade de pagar o IPTU, né? Então, criando essa isenção, não dando o reajuste, você pode, no limite, criar a possibilidade que ele pague aquele valor que já ficou congelado em relação ao ano passado. Houve alguma discussão de incentivo para o ano que vem? Bauru tem uma política de incentivo, de sorteios, de desconto, alguma coisa para até puxar esse inadimplente para que ele possa acertar a sua dívida? Eu acho que no primeiro momento Bauru tem que se debruçar sobre os grandes devedores de IPTU. Nós temos em torno de 100 grandes devedores que não pagam IPTU.
sejam de suas grandes glebas de terreno, seja dos seus grandes imóveis. Então o município ele tem que intensificar todas as medidas possíveis para que esses grandes devedores, principalmente os 100 grandes devedores, paguem os seus tributos ao município. E são exatamente esses que mais reclamam diretamente via os veículos de comunicação ou através dos seus representantes aqui na Câmara Municipal, porque eles têm representantes na Câmara Municipal, isso é normal, existir no Parlamento, dizendo que o IPTU é muito caro e que vai sacrificar aqueles que podem mais, né? Tá certo, vereador. Um outro, só para lembrar quem está em casa, esses valores que a gente passou, eles não foram aprovados ainda, deverão ser votados na penúltima sessão, para que possa sim entrar em vigor. Agora, se por acaso, na última chance que há para votação, os vereadores não votarem, o projeto for sobrestado, como é que fica? Não há aumento daí? Se o projeto não for votado esse ano, né, o prefeito então pode fazer a recomposição do IPTU por decreto, aplicando por decreto o índice inflacionário. Aí para todo mundo Aí igual. seria 6% para todo mundo. Isso que teria um impacto extremamente negativo nas receitas do município, levando-se em conta que o município se confronta aí com várias dívidas, né, que ele terá que começar a pagar, né, e a maior delas é a dívida da Coab. É uma situação que a população, de fato, né, ela não vai poder tangenciar. É uma dívida que nós não criamos, mas é uma dívida que é uma dívida do município. O município tem que pagar essa dívida, né? As condições para pagar a dívida é algo que nós vamos ter que debater bastante, mas com certeza isso vai criar um impacto muito negativo nas finanças do município. E quem vai pagar a conta mais uma vez serão a maioria dos trabalhadores da cidade, né, que não vão ter aí as suas mínimas reivindicações atendidas em relação aos seus direitos mais fundamentais, né? Na sua opinião, o projeto será votado? Eu acredito que sim. Certo. Um outro assunto também que o senhor tratou na última sessão, no seu uso da tribuna, foi com relação ao tempo de concessão para as empresas de ônibus, que é um assunto que o senhor já vem tratando durante o ano inteiro, né? Mas houve a possibilidade de aumentar. Hoje, para que a empresa possa trabalhar, a prefeitura, o executivo, fornece a ela 8 anos de concessão, renováveis por mais 2, ou seja, acabou os 8 anos, se houver um consenso entre a empresa e a prefeitura, ela pode ficar mais 2 anos. A nova proposta do executivo é que esse tempo passe para 15 anos, renováveis por mais 5. E o senhor não é a favor dessa... Não, eu sou radicalmente contra. Por quê? É simples. Veja, as concessões são concessões onerosas. Se você faz uma concessão via um edital de concessão, você estabelece regras. Hoje, a sociedade é muito dinâmica. Você incorpora cada dia, no modo de vida de uma população como Bauru, várias situações. Se você faz uma situação, uma concessão por 15 anos, você garante o lucro do capital, mas não garante a qualidade do serviço. E esse exemplo é um exemplo concreto aqui em Bauru, né? Nós temos empresas como a Grande Bauru, que já tiveram a concessão prorrogada por 3 vezes. Isso me levou a entrar com ação na Justiça. Estou aguardando a posição do Judiciário sobre a legalidade ou não desse processo de concessão. E todos os ganhos em escalas, inclusive ganhos tecnológicos, não são incorporados nisso. A tendência que vem sendo discutida, isso ganhou vigor depois das manifestações de junho e julho, que tiveram como centro a política de transportes, você buscar novas formas de gerir o sistema de transporte urbano. Em relação às concessões, todos os técnicos, né, quando analisam esse processo, economistas, e a gente já trabalha nisso há muitos anos, indicam que a melhor medida seja concessão por 5 anos. O melhor seria a operação direta pelo poder público, né? Mas em concessões em termos de 5 anos, no limite, em casos extremos, podendo prorrogar, inclusive por 2 anos. Porque isso abriria a possibilidade de você incorporar essas novas demandas que aparecem para a sociedade. Inclusive ter mecanismo para regulamentar preço vinculado a serviço, a qualidade do serviço. Porque hoje as concessões elas remuneram única e exclusivamente o capital. O centro das concessões é a remuneração do capital, né? E isso a gente vê aqui em Bauru. Mas aqui em Bauru esse desenho é bastante interessante. Vou explicar por quê. Nós estamos lutando há anos para que se faça aqui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. No projeto inicial, que a Indurb elaborou, ela despreza sobre o ponto de vista da mobilidade urbana
todos os outros meios de transportes que não sejam ônibus. Ela despreza uma grande vantagem que a cidade tem, que é de estabelecer um modelo de transportes que possa incorporar outro modal de transporte, que é o VLT. Nós temos 27 quilômetros, né, de malha urbana de ferrovias que passam por grandes centros urbanos. O VLT é o veículo leve sobre trilhos. Veículo leve sobre trilhos. E ela não incorpora isso. Ela não incorpora. À medida em que ela não incorpora, e onde também o prefeito anuncia que vai fazer um entorno ferroviário na cidade, que nós podemos discutir esse entorno para as grandes composições férreas, eles também anunciam a possibilidade da retirada da infraestrutura ferroviária. Isso seria um dos maiores crimes a ser praticado na cidade de Bauru. Então e sou estranho que logo em seguida você venha com a possibilidade de uma concessão de 15 anos prorrogada por mais 5. Então isso demonstra que existe um projeto articulado para a cidade de manter a estrutura do transportes no atraso. Porque hoje, manter a estrutura de transporte urbano vinculada única e exclusivamente a um modal, que já deu demonstrações evidentes que é incapaz de resolver o problema, isso faz parte de toda uma articulação muito bem estruturada para defender determinados interesses. Os interesses das grandes empresas de ônibus que têm grande poder de pressão sobre os executivos. No ponto de vista do senhor, porque essa discussão do VLT ela é ampla, né? Muita gente acredita que isso não passa de um sonho que não pode virar realidade. Aqui em Bauru, o senhor acha que o VLT seria viável economicamente para investimento e também para uso depois dos passageiros? Nós temos uma vantagem, né? Nós temos toda a estrutura pronta. Era necessário dimensionar, fazer um projeto executivo, articulando o VLT com outros modais de transporte, inclusive o ônibus. Né? Ele é viável, não tem sonho que não seja realizável. Isso depende de compromisso de investimento. É óbvio que você não vai fazer uma transformação tão profunda nesse processo de hoje para amanhã. Mas esse é um processo que você tem que trabalhar com perspectivas de médio e longo prazo. Por exemplo, o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo começou a ser construído e edificado no mesmo período em que foi o metrô da Cidade do México. Hoje nós temos em São Paulo 72 quilômetros de linhas de metrô, enquanto na Cidade do México nós temos 252 quilômetros. Isso define o que são prioridades. Para as futuras gerações, o VLT, como eixo estruturante do transporte de massa na cidade, combinado com outros modais, ele é a única saída possível para uma cidade que nem Bauru. E essa proposta de tirar os trilhos poderia ser associada, né? Se retira os trilhos das grandes composições de carga, podem dar a volta pela cidade para não atrapalhar e usar, ao invés de tirar a malha que existe hoje, dar uma reformada que é preciso, aí entra a questão do investimento, e colocar ela para o modal do VLT. É isso que nós defendemos, que a infraestrutura existente na zona urbana seja utilizada apenas para o VLT. Apenas para o VLT e mais. Muito se fala em Bauru em ciclovia. Nós temos experiências em vários países do mundo e no próprio Brasil, que se você utilizar essa infraestrutura da malha ferroviária existente, aí de fato você pode utilizar como ciclovias para transportes em tese de massa. Por quê? Porque como a ferrovia é construída em fundo de vale, ela não tem rampa. Então não há necessidade de você fazer um grande esforço físico para pedalar uma bicicleta. Você poderia sair usando a infraestrutura da malha ferroviária, por exemplo, lá do Bauru 16, na Nova Esperança, e chegar de bicicleta até o Distrito Industrial sem um grande esforço físico, se a ciclovia ela acompanhasse a rampa ou a estrutura da malha ferroviária, como existe na Baixada Santista. Tá certo, vereador. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui mais uma vez. Conte sempre com a TV Câmara quando precisar e obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade e aproveito para desejar a vocês aí um bom final de ano, um excelente Natal e também a todos os telespectadores. E quando a gente fala em sonhos, né, nós temos que ter sonhos. O ser humano que não tem sonho, ele se torna um ser humano fossilizado. Nós temos que ter sonhos, mas ter os pés bem no chão e lutar pelos nossos sonhos. É isso que eu desejo para todos vocês aqui da TV Câmara, que vocês lutem pelos sonhos de vocês, né, e possam transformá-los em realidade. E deixo aí um abraço a todos os funcionários que nos trataram com bastante urbanidade, bastante respeito nesse ano que a gente exerceu o nosso mandato aqui na Câmara Municipal.
Muito obrigado, vereador, e obrigado a você que acompanhou essa entrevista. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, 15 anos, verdade, cidadania e transparência.